Muito bem, vamos então passar ao estudo da lição de hoje, que tem como título A Resposta do Povo. Não sei se recordam, nós temos estado a ver o chamado do povo a vir ouvir a palavra do Senhor. Aliás, o próprio povo desejou ouvir a palavra do Senhor. E então, Esdras, juntamente com alguns levitas, tiveram a oportunidade de não só ler, mas também explicar a palavra do Senhor aos seus ouvintes, a todo aquele povo. Fosse o mais velho, fosse a mulher, fosse a criança ou o estrangeiro. Todos eram convidados a ouvir a palavra. Depois de o povo ouvir, o texto de Neemias diz assim, eu vou ler Neemias 8, 9 a 12. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e evitai porções, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então nós temos aqui algum material para reflexão. A palavra de Deus tem aqui muito sumo para ser espremido e para nós entendermos. Diz-nos então que, logo aqui antes do versículo 10, diz que porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Qual foi o efeito do povo ouvir as palavras da lei? Qual foi o efeito? O povo chorou. E a pergunta que eu faço é: porquê que o povo chorou? Porquê que o povo chorou ao ouvir as palavras da lei? Porquê que o povo chorou depois de serem lidas e explicadas as Escrituras? Dá para imaginar? Queridos irmãos, nada mais, nada menos do que um verdadeiro arrependimento. O povo estava triste, contristado. Com quê? Com a sua situação de pecadores. O povo, depois de ouvir aquelas palavras, o povo olhou para dentro de si próprio, cada um examinou-se a si próprio e sentiu-se tristeza. Sentiu realmente que a sua vida precisava mudar. Sentiu que se continuasse a viver assim, que a sua vida não estava bem. Então, diz que o povo chorou. O povo chorou. Queridos irmãos, que bênção é quando nós reconhecemos os nossos erros. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu convosco, mas já aconteceu comigo. Quantas vezes em oração eu sinto-me triste, às vezes até choro, porque o meu coração está partido pelo mal que eu fiz. E, de certa forma, arrependido por ter magoado alguém ou por ter magoado Jesus Cristo, por ter pecado contra o céu também. Não sei se já vos aconteceu. Queridos irmãos, a verdadeira reforma na vida de uma pessoa dá-se quando essa pessoa vive um verdadeiro arrependimento. Enquanto não houver um verdadeiro arrependimento, provavelmente não haverá mudanças na vida espiritual daquela pessoa. Então, o povo sentiu-se
muito triste e chorava com aquilo que tinha sido lido, provavelmente comparando as Escrituras com a sua vida. Sabem que o crente, quando olha para aquilo que Cristo é e olha para si próprio, só tem que se entristecer consigo próprio. O nosso grande padrão, a régua para a qual nós nos devemos medir não é o nosso próximo, que também erra como nós. A pessoa com quem nós devemos realmente comparar-nos é com Cristo. E quando nós nos comparamos com Cristo, realmente temos que sentir tristeza por uma vida muitas vezes pequenina que nós levamos. Uma vida muito errada comparada com aquilo que o Senhor Jesus nos promete e deseja de nós. Então, nós temos aqui este povo que está entristecido, não é? Entretanto, diz o texto, disseram mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Queridos irmãos, deixem-me dizer-vos que este texto parece que está em contradição com as restantes Escrituras. Vejam que aqui o texto sugestiona que nós devemos comer carnes gordas. Ora, a palavra de Deus diz-nos claramente que isso não devia acontecer. Reparem, no livro do Levítico, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. Então, as Escrituras dizem para nós não comermos gordura, para nós não comermos sangue. E agora parece que o texto, segundo aquilo que acabámos de ver, Neemias e Esdras estão a pedir ao povo para irem e comerem carnes gordas. Será que nós estamos aqui numa contradição? Queridos irmãos, deixem-me dizer-vos algo que eu já partilhei ontem e que é importante realçar novamente. Quando nós lemos o texto, há coisas que na nossa língua materna, no português, por exemplo, nós não entendemos. Foi traduzido desta maneira. No entanto, a palavra em hebraico, neste caso, a palavra em hebraico, tem outro sentido. Pode ter este sentido de gordura, mas pode ter outro sentido também. Então, é importante que o tradutor, quem traduz, traduza com o melhor termo. Reparem que, se nós aceitarmos que aqui o que está escrito é ide e comei carnes gordas, está, de certa forma, a contradizer aquele estatuto perpétuo entre as gerações que Deus tinha dado ao povo de Israel. É para comer ou não é para comer carnes gordas? Reparem, se nós estivermos atentos, se formos ao original, a palavra utilizada é a palavra masham. E esta palavra masham, além de carnes gordas ou gorduras, também quer dizer alimento ricamente preparado. Então, aquilo que Esdras e Neemias estavam a propor ao povo é para irem e comerem alimentos ricamente preparados, alimentos em abundância. É neste sentido que o texto vai. Então, não está a sugerir que o povo coma carnes gordas, mas está a sugerir que o povo se farte de comida, coma abundantemente, se alegre. Eles estavam tristes. Então, a comida era uma forma deste povo se alegrar. Queridos irmãos, deixem-me vos dizer que quando Neemias manda ao povo beber e comer,
era para que o povo não se entristecesse. Reparem, ele diz aqui, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, reparem que, apesar de haver constrangimento do coração e arrependimento deste povo, eles estavam tristes, devia também essa tristeza redondar em alegria. Não deviam permanecer na tristeza. Nós podemos ficar tristes durante algum tempo, mas nós devemos olhar para aquilo que o Evangelho nos diz. E o Evangelho nos dá esperança. Então é neste sentido. Compreendem? Deixem-me-vos ler aqui um texto do apóstolo Paulo que eu acho muito interessante, que se encontra em 2 Coríntios 7, 9 a 10. 2 Coríntios 7, 9 a 10 diz assim: Agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento. Então Paulo está a dizer assim: eu estou feliz, não porque vocês estão tristes por estarem tristes, mas porque esta tristeza vos levou ao arrependimento. Quando a tristeza nos leva ao arrependimento, é realmente um sentimento bom, porque é o sentimento correto. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim: Pois fostes contristados segundo Deus, para que na nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, o arrependimento ou a tristeza pelo pecado pode resultar no arrependimento ou na morte. Paulo diz aqui que a ninguém traz pesar. O arrependimento segundo Deus, não é? Porque a tristeza segundo Deus diz que produz o arrependimento para a salvação. Quando uma pessoa tem tristeza pelo pecado segundo Deus, esse arrependimento é para a salvação. No entanto, que a tristeza, que é aquela tristeza que o mundo vive, não seja para a morte. Queridos irmãos, há vários exemplos na Bíblia, mas dois exemplos bem presentes na nossa mente é o de Pedro e de Judas. Todos nós conhecemos a história e o final da vida, quer de Pedro, quer de Judas. Pedro, a determinada altura, o que é que lhe aconteceu? Negou o seu mestre. Negou o seu mestre. Jesus tinha dito que Pedro iria negar 3 vezes. E realmente Pedro acabou por negar Jesus 3 vezes. E quando nós lemos o texto, é arrepiante a forma como Pedro nega a Jesus. Eu não conheço, não sei quem é esse, não é? Como é que uma pessoa que andou com Jesus, que disse que ia com Jesus até à morte, vai negar completamente que o conhece? Cometeu uma grande asneira, Pedro, não é? Pedro cometeu uma grande asneira. A verdade é que Pedro arrependeu-se. O arrependimento levou-o a chorar amargamente. A Bíblia diz que ele chorou amargamente por ter negado Jesus, por ter reconhecido que Jesus conhecia todos os seus pensamentos. Mas reparem uma coisa, quando nós analisamos Judas, a atitude não foi muito diferente, ou não foi melhor nem pior que a de Pedro. O que é que Judas fez a Jesus? Diz o texto que Judas traiu Jesus, vendeu-o por moedas, por dinheiro. E depois de Judas ter o vendido, reconheceu que tinha errado. Só que o reconhecimento dele, a tristeza dele, não o levou à salvação, mas levou-o a quê? À morte, à destruição. Estão a ver 2 exemplos interessantes para nós entendermos o que Paulo está a dizer? Então, o verdadeiro arrependimento,
ou a verdadeira tristeza pelo pecado leva-nos ao arrependimento que termina em salvação. A outra, o arrependimento ou a tristeza pelo mal que fizemos sem um verdadeiro arrependimento conduz-nos à morte. Foi isto que aconteceu, quer com Pedro, quer com Judas. Agora, o que Neemias e Esdras estão a dizer aqui é que o povo agora, depois de ter ficado triste pelo um verdadeiro arrependimento, eles deviam se alegrar. E porquê é que se deviam alegrar? Porque a sua tristeza foi reconhecida por Deus. Houve da parte de Deus perdão. E eles agora deviam se alegrar, porque a tristeza deles produziu salvação, produziu alegria. E agora eles deviam realmente comer, não é? Comer e ficar alegres. Deixem-me ler-vos aqui como é que o texto termina. Diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Queridos irmãos, a palavra de Deus na nossa vida deve resultar em alegria. Nós não devemos ler a palavra de Deus e irmos tristes. Não. Há uma tristeza, há um tempo de tristeza para nos arrependermos das coisas erradas que fizemos. Mas depois deve haver o quê? O momento de refrigério, de perceber que Deus nos perdoa, perceber que Deus nos quer dar a salvação. A palavra de Deus está ali para nos restaurar, para nos animar, para nos fortalecer e não para nos deitar somente abaixo. A palavra de Deus, ela corrige-nos, não é? Exorta-nos, mas ela traz-nos esperança. Então, era isto que o povo agora precisava de viver. Pensem nisto. Era o primeiro dia do 7º mês. Estavam a ser vividas a festa dos tabernáculos. Amanhã, provavelmente, falarei um bocadinho melhor sobre isso. Então, estava a ser vivida a festa dos tabernáculos. O que é que ia acontecer no 10º dia? Eles estavam no primeiro dia. O que é que ia acontecer no 10º dia do 7º mês? Era o dia do quê? O dia das expiações. O que era o dia das expiações? Era o dia do julgamento, em que Deus examinava o coração daquelas pessoas. O que é que tinha acontecido no primeiro dia? Este povo tinha ouvido a palavra do Senhor, tinha se entristecido e se arrependido. Estavam ou não estavam preparados para viver o dia 10? Estavam preparados. Estavam preparados para que Deus os examinasse, para que Deus pudesse julgá-los, porque eles realmente tinham se arrependido genuinamente da sua condição. Queridos irmãos, é interessante quando a palavra de Deus tem este poder transformador, este poder que nos surpreende a cada instante. Vejam que de um pequeno texto que parece que pouco ou nada se pode tirar, a verdade é que nós podemos realmente tirar lições extraordinárias para a nossa vida. Queridos irmãos, nós temos mais do que motivos para sermos pessoas alegres. Temos mais do que motivos para termos esperança no futuro. Não temos que viver uma vida triste, uma vida sem esperança, uma vida sem futuro. Pelo contrário. Então, o crente pode viver um momento de tristeza e dor, mas a alegria devia fazer parte da vida do cristão. Não é? Há um texto que nos diz que o choro acontece durante a noite,
mas a alegria vem pela manhã. E é isto que o cristão tem que pensar. Há tristeza, há momento de chorar, mas também há momento de se contentar, de se alegrar, porque o Senhor é o nosso Salvador. Queridos irmãos, era esta a reflexão que eu tinha para vós esta manhã. O meu desejo é que olhemos para a palavra do Senhor, vejamos o que ela nos ensina, entristeçamo-nos com a nossa condição de pecadores, arrependamo-nos daquilo que andamos a fazer de errado, choremos se for esse o caso, mas não fiquemos por aí, alegremo-nos depois, porque o Senhor é misericordioso. Que assim seja. Amém.